há 20 anos que eu trabalho com reportagens investigativas. Em Jornal do Brasil, Globo, Folha de São Paulo, Isto É, Revista Veja, Revista Placar. E há 3 anos eu estou aqui na televisão. O que passa na sua cabeça? Você está trabalhando? Eu só tremo depois. Depois é que eu fico assustado. Aí que eu começo a achar como é que loucura. Mas antes é de uma frieza absoluta. Estou ali atrás de uma notícia e buscando a notícia da melhor forma possível. Carioca tem uma guerra do tráfico. E eu cheguei e vi que tinha um grupo de policiais em cima do morro e um grupo de jornalistas. Eu achava que ali não estava a notícia era o factual, a notícia estava ali aparecendo, tinha tiro, bandido, tinha aquele tiroteio todo. Eu achava que a única coisa que podia se fazer era fazer o contrário, vamos sair não só do coleguinha, porque era uma forma de brigar, entre aspas, com ele, mas sair do foco da polícia. Então o que eu fiz? Eu passei, acho que um dia, perto do morro, conversando com moradores para contar outra história. Como é que aqueles moradores, mais de 10 mil pessoas, convivem ou são reféns de 300, 400 soldados? Tim, você usou muito o recurso da microcâmera no Fantástico. Usei muito o recurso da microcâmera no Fantástico e poucas vezes eu entrei algumas vezes, depois questionei, estava no ar, falei, está certo, está errado, é um negócio que todo dia eu fico me perguntando. Mas sempre fiz esse uso, geralmente na rua. Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. A voz que vocês ouviram no início desse episódio é do jornalista Tim Lopes. São trechos de 2 entrevistas no final da década de 1990, quando ele falou sobre a paixão pelo jornalismo e o uso de microcâmera em seu trabalho. A sua carreira foi interrompida na noite de 2 de junho de 2002, quando ele foi sequestrado, torturado e assassinado por traficantes. Ele estava na Vila Cruzeiro, trabalhando com uma microcâmera na produção de uma reportagem, e foi surpreendido por bandidos da quadrilha de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. O que aconteceu naquela noite de horror foi sendo revelado ao longo dos dias seguintes, com as investigações policiais e as prisões de suspeitos. Na delegacia, os traficantes negavam a participação do crime. No entanto, eles contavam em detalhes como foi a abordagem ao jornalista. Passava das 20 horas. Tim estava sentado num bar na Rua 8, na Vila Cruzeiro, uma rua onde a venda de drogas era a céu aberto. Desconfiados, os traficantes o revistaram e encontraram equipamento de gravação. Ele foi espancado ali mesmo na rua. Pelo rádio, os traficantes falaram com o chefe e o pedido foi para que o levassem até a favela da Grota, no Complexo do Alemão. Os bandidos atiraram em seus pés. Tim foi colocado dentro da mala de um carro. Pouco mais de 3 quilômetros depois, de uma estrada cheia de curvas, eles chegaram na grota. Tim foi reconhecido pelo traficante Ratinho, aquele do feirão das drogas que falamos no episódio anterior. Foi então que realizaram uma espécie de tribunal do tráfico e decretaram a sua morte. Mas antes, ele foi submetido a uma tortura bárbara. Os detalhes macabros estão no documento de 658 páginas que foi produzido pelo detetive Daniel Gomes e nos depoimentos dos traficantes em juízo. O julgamento sumário sem defesa, a tortura e a morte foram comandados por Elias Maluco. E através desses disques denúncias e também de oitivas de moradores da comunidade, de alguns mototaxistas, se chegaram a 2 elementos. Estes 2 elementos, o Fernando Sátiro e o Reinaldo, se não me engano, eles confessaram que participavam do tráfico de drogas sob o comando do Elias Maluco. Mas até então eles falaram que não participaram do fato. Mas eles foram dando detalhes a respeito da ocorrência dos fatos, que na verdade quem não participou de um fato desse não teria tamanha riqueza de detalhes como eles colocaram.
Viviane Tavares Henriques, na época, era promotora e atuou no caso ao lado de Patrícia Glioshi. 15 anos depois do crime, em um vídeo feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2017, Viviane falou dessas investigações e dos presos. Um deles, Ângelo Ferreira da Silva, terá uma participação importante no julgamento, como falaremos mais tarde. Logo depois desta confissão, dessas informações desses dois elementos lá na delegacia de polícia, foi preso um outro que chama Ângelo, e o Ângelo acrescentou outros detalhes para as investigações e ainda confessou que, de fato, ele também teria participado do crime e disse que aqueles outros dois que já haviam falado também haviam participado. Conseguimos fazer a denúncia imputando o crime, a prática do crime do homicídio do Tim Lopes a 9 pessoas. Algumas já estavam presas e outras não. E das que ainda não estavam presos, 2 acabaram sendo mortos antes mesmo de serem citados para responderem à ação penal. Foi um vulgo Boi e um outro que eu não vou me recordar bem, André Capeta, se não me engano, que nunca responderam à ação penal, foram mortos sem responder à ação penal. E algum tempo depois que o Elias Maluco também foi preso. Para prender Elias Maluco, foi montada uma força-tarefa em turnos de 250 policiais. A ordem era que fosse um trabalho de investigação, sem que houvesse a necessidade de disparar um tiro. Foram feitas escutas e operações em favelas. O morro estava cercado e Elias Maluco sem ter para onde ir. Mas ele ainda mantinha sua rede de informantes. Ele era avisado sempre que chegavam os policiais e ia trocando de esconderijo ali mesmo. Enquanto isso, nas redações eram formadas equipes de reportagens que se revezavam em busca de mais informações. O trabalho era intenso, como relata Ana Cláudia Costa. O que a Polícia Civil fez? Sabia que o Elias Maluco estava lá dentro. E eu lembro que naquela época a Polícia Civil resolveu o que eles chamam, entre aspas, tampar o alemão de polícia. Eles cercaram todo o complexo do Alemão, foi coisa de uma semana. Ninguém subia para comprar droga, ninguém subia para cheirar, para fumar maconha, para nada, e ninguém descia para nada. Então, quer dizer, o tráfico ficou sufocado, eles não tinham dinheiro. Eu acho que, assim, nunca foi explicado para a gente o que aconteceu, mas acho que os próprios traficantes deram o Elias Maluco na época. Porque eles não conseguiam vender droga, não subia. A cada esquina do Alemão, o complexo do Alemão inteiro, sabia que ele estava no Alemão, não era Vila Cruzeiro. A cada esquina do Alemão, aí você tem Inhaúma e ali até Ramos, né, começando lá pela Fazendinha, tudo foi cercado pela polícia. Então não tinha como o bandido sair, não tinha como nenhum usuário de droga era louco de querer ir no Alemão comprar droga. Então os caras tiveram um prejuízo financeiro com esse sufoco no tráfico ali muito grande. O fato é que 109 dias após o assassinato de Tim Lopes, a polícia localizou a casa onde o traficante estava escondido. Além das investigações, os policiais receberam uma denúncia anônima e realizaram escutas autorizadas pela Justiça. Mas antes de invadir o local, era necessário um mandado de busca e apreensão. Nos bastidores havia um impasse, como conta a então promotora Patrícia Glioshi. Havia uma pressão muito grande da própria governadora da época que ele fosse preso, era uma questão de honra. E como descobrir onde ele estava, enfim, eu sei que a polícia chegou a um local provável de onde ele poderia estar e foi ao juízo pedir um mandado de busca e apreensão para poder ingressar nos imóveis em que supostamente ele estaria escondido. Nós ficamos muito em dúvida quanto ao parecer sobre esse mandado de busca, porque ele não era um mandado de busca com o local certo, e sim com uma área onde ele poderia estar. E nós não concordamos com esse tipo de mandado de busca. Fosse, na quadra tal, não. A gente pediu que a polícia descrevesse as casas. Não tem numeração certa, então vocês vão descrever a casa, a cor da casa, quantas janelas tem. Então foi feito esse mandado diferente
e foi encontrado o Elias Maluco. Em pontos diferentes, acompanhando equipes de policiais, estavam os repórteres Mônica Puga, Sérgio Ramalho e Helenilce Botário. O dia mudou completamente com aquela quantidade de polícias invadindo casas, entrando, procurando o Elias, que estava escondido lá dentro. A gente sabia que ele estava lá. Então, eu cheguei a ir a alguns endereços, fazendo aquelas matérias mais a tentativa de encontrar, cada um fazia o que podia, né? As equipes tentavam um enfoque diferente, um caminho diferente. Eu estava lá em cima, tinha subido pelo menos 2 ruas, um pouco antes da grota, quando chega a notícia que encontraram o Elias. Ele estava atrás da porta da casa, acho que onde morava o pai, ou morava a família, uma parte da família dele, acho que é a ex-mulher. E você sabe que eu tinha entrado naquela casa com a equipe da Record? A gente tinha entrado. Eu não sabia que ele estava, mas a gente passou na porta, tentou entrar, falar com a família e saímos. Depois ele é encontrado, escondido naquela casa. Bom, a partir daí, quer dizer, tinha se chegado ao mandante, ao assassino, né? Ficava entre a Vila Cruzeiro, porque a gente não sabia exatamente ainda onde era, né? Assim, na verdade, o episódio a gente sabia onde tinha acontecido, mas onde estaria o Elias, a gente não tinha essa informação. Então a gente ficava ali, um grupo ficava no acesso para a Vila Cruzeiro, o outro grupo ficava num dos acessos ali, que era Itararé, que dá o acesso para o Morro do Alemão, complexo do Alemão todo, né? Aquela coisa toda. Então a gente ficava ali. Então, assim, quando teve isso, e é aquilo que eu estou falando, assim, a comunicação não era como hoje, a gente pega o celular com uma coisa muito mais fácil. Então começou radinho do carro e coisa, olha, pegaram ele. Foi montado um cerco impressionante. Ele passou 20 horas sendo caçado, né? No dia que ele foi preso, ele passou 20 horas. Acabou que ele estava numa caixa d'água, na casa de uns idosos, e mais interessante foi como foi preso, né? Porque a polícia é a polícia, né? Então, os policiais que estavam o dia inteiro naquela caçada, teve um momento que um deles começou a brincar com o outro, imitando, eu não me lembro qual personagem, mas era uma brincadeira. E, enquanto isso, a Marina Magés controlava no grampo as atividades do Elias, enquanto tentavam localizar ele dentro da comunidade. Até que em algum momento um traficante falou: esse cara é um mané, está fazendo assim assado. Eu não me lembro qual era a brincadeira, mas era uma imitação de um personagem de comédia. Aí a Marina só gritou no rádio: quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Aí um policial: sou eu, então invade essa casa que é aí mesmo. E aí eles entraram e estava lá mesmo. Então, assim, foi uma coisa assim, cinematográfica. As imagens veiculadas na TV mostravam o cerco, a operação policial, os carros subindo as ladeiras, os agentes armados correndo pelas vielas, os gritos. Pouco depois, descendo por uma escada estreita e espremido entre os policiais, aparecia um homem sem camisa, com uma barriga saliente e vestindo bermuda caque amarrotada, a barba por fazer, as mãos algemadas para trás. Ele estava descalço e de cabeça baixa. Elias Maluco foi preso sem nenhuma resistência. Eduardo Tchau acompanhou a cena. 8h45, um policial faz o sinal de positivo, indicando que o bandido mais procurado do Rio estava nesta casa. 25 policiais cercaram a casa. Ao bater na porta, foram atendidos por um senhor, que estava acompanhado pela mulher e o filho na sala. 5 policiais entraram e foram para o segundo andar. Elias Maluco estava escondido atrás da porta do quarto e não reagiu à prisão. Do lado de fora, a movimentação era grande. A viatura está aqui, Faz a play. Pouco depois, o traficante é retirado da casa. Estava de bermuda e sem camisa. Entra aí. Nada, gente, por favor. Tranquilo. Ele não reagiu, não fez nada. Ele estava de bermuda, sem nada, sem armas. Falou alguma coisa? Não, falou que perdeu e acabou. Cercado, rendido e desarmado, Elias Maluco virou manchete de jornais e sites, com a frase atribuída a ele ao ser preso: perdi, só não esculacha. A gente já acompanhava o trabalho da polícia, eu pelo menos acompanhei, ouvi alguma coisa de escutas, que o Elias estava sendo escutado, né? Estava sendo acompanhado, monitorado pelo celular, e ele desesperado, escondido, não sabiam ainda certo aonde, pedindo comida, porque ele queria comida. O cara estava trancado em algum lugar.
E nesse momento, quando a equipe do Dr. Ronaldo, que subiu, cercou a caixa d'água, ele não deixou que nós nos aproximássemos com medo de confronto, nós ficamos um pouco mais distantes. E eu digo essa palavra porque foi o que o delegado e a equipe dele falaram, né? Diz que o Elias está cercado, você está preso. Ele falou, perdi, só não esculacha. Que era aquela história do bandido, que é para não apanhar da polícia, enfim. Não acontecer nada com ele, porque é o que todo bandido teme. Ainda mais um bandidão desse, quando é preso pela polícia, tem medo de apanhar, tem medo de ser executado. Não é esse o papel da polícia. O papel da polícia é prender, mas é um receio que eles têm. Ana Cláudia Costa conta ainda que seguiu o comboio de policiais até a chefia de Polícia Civil. A apresentação do bandido mais procurado foi feita no auditório, em meio a um tumulto. Foi uma revolta muito grande da imprensa. Eu lembro que, naquela época, a polícia teve que dar uma segurada em nós, jornalistas, porque nós queríamos bater no Elias, né? Desculpa, não vou falar um palavrão aqui, mas a imprensa inteira queria bater no cara. Afinal de contas, ele matou um colega nosso. A revolta, naquele momento, era um sentimento de alívio porque prenderam o cara. Mas era um sentimento de revolta muito grande você olhar para aquele homem e falar assim, como você fez isso? Como é que vocês mataram um jornalista? Não pode, sabe? Como é que você fez isso? Como é que você matou esse jornalista dessa maneira tão fria? E foi assim até seguir com ele para a chefia de Polícia Civil, onde ele foi levado para um auditório. Os delegados e os policiais que prenderam, a equipe que prendeu, apresentaram ele para a imprensa. E a polícia teve um trabalho danado em segurar, principalmente os meninos, os fotógrafos, que se deixasse, eles queriam avançar para bater no Elias. Eu mesmo queria. Eu acho que quem não queria fazer isso naquele momento? A morte de Tim Lopes provocou um divisor de águas no trabalho dos repórteres, como explica Mônica Puga. A gente não estava acostumado com isso. Eles romperam, assim, tinha um certo, não sei se a palavra é essa, respeito. A gente tinha uma relação com a comunidade que foi completamente quebrada. Eu acho que nunca mais foi a mesma coisa. E os repórteres foram hostilizados. Ana Cláudia Costa, Helenilce Bottari e Tia Oliveira relembram alguns episódios. Favela a gente já não entrava mais, como era antes. A gente costumava muito acompanhar a polícia, subir com a polícia. É claro que algumas vezes a gente ia, mas ia cercado de segurança. Mas mudou muito essa coisa de repórter que subia o morro com uma caneta e um lápis, uma caneta e um bloco na mão para entrevistar traficante. Ninguém mais entrevistava traficante. E quando a gente chegava em local, se chegava junto com a polícia e tinha algum traficante, ou eles mandavam recado. O recado que eles mandavam era assim, vai virar Tim Lopes. Uma vez eu cobri uma rebelião num presídio em Bangu, quando a gente conseguia chegar perto das unidades, né, antes de ter aquele cerco todo lá em Bangu, de ter aquele portão lá no complexo penitenciário, e era uma rebelião, os bandidos estavam em cima da cadeia, né, enfim, da laje da cadeia, e eles gritavam pra gente, sai daí, reporte, você vai virar Tim Lopes. Nós éramos chamados de ratazanas. Quando a gente passava em qualquer comunidade, alguém dizia assim pra gente, vou fazer um tim de você. Várias vezes. A gente, pelo fato de continuar fazendo operação em favela, a gente era chamado de X Lopes, numa corruptela aí do X9, né, que é um informante da polícia. Então, não foram poucas as vezes que os jornalistas foram hostilizados. A morte do Tim Lopes provocou um verdadeiro divisor de águas dentro da cobertura nas favelas cariocas, porque se antes o jornalista era visto como um amigo da comunidade que estava ali para poder denunciar as mazelas, a ausência do Estado, ele passou a ser como um informante, um caguete, um X9. Então, para todos dentro da favela, a gente sabe que, inevitavelmente, esses territórios são manipulados pelos traficantes e os moradores acabavam sendo utilizados como escudo ali numa tentativa de repelir a atuação da imprensa, justamente para poder denunciar as atrocidades que acontecem dentro das favelas cariocas. Preso em setembro de 2002, Elias Maluco e seus comparsas só seriam julgados em maio de 2005. A repercussão do caso e a brutalidade do crime provocaram medo nos jurados, como relata a então promotora Patrícia Glioshi. A gente via muita gente com medo. Então, gente que, vou absolver porque aí ninguém do Comando Vermelho vai me perseguir.
E gente que, se eu condenar, vai acontecer alguma coisa errada, boa. Tanto que todos os julgamentos foram filmados, mas não se permitiu a filmagem dos jurados. Então, o rosto dos jurados não foi filmado. Assim como o juiz perguntou a cada advogado se permitia ou não que fosse filmado o réu, também para preservar a própria imagem do réu. Mas os advogados permitiram que os réus fossem filmados. Ela explicou ainda o papel do réu colaborador. O traficante Ângelo Ferreira da Silva, lembra? Aquele que, ao ser preso, deu detalhes do crime e entregou os nomes de todo mundo? Foi ele quem dirigiu o Palio usado para transportar Tim Lopes até o local do assassinato. Pois é, ele buscou uma redução de pena. Na época havia uma lei de proteção à testemunha, que também trazia uma proteção para o réu que colaborasse nos fatos. Então, o Ângelo foi colocado como um réu colaborador. Ele ficou preso num local separado dos demais, para que ele não tivesse nenhum tipo de represália por ter não só confessado, mas também apontado as outras pessoas. E ele foi defendido pelo defensor público da vara criminal, o defensor que explicou a ele todos os direitos, as possibilidades que ele teria de ter uma pena menor, como de fato teve uma pena menor, bem menor que os demais. E no julgamento do Ângelo, a gente tinha esse compromisso de que fosse reconhecida a posição dele de réu colaborador. E tanto que nós pedimos ao juiz, e o juiz aceitou, que fosse quesitado aos jurados. Os jurados é que afirmaram que ele colaborou efetivamente na investigação. E os jurados também aceitaram que ele confessou, o que dá direito a ainda mais uma redução de pena, os fatos espontaneamente. Então, isso também, na época, era uma novidade. Hoje, assim, super disseminado, né? Mas na época foi assim, uma coisa única, diferente nesse júri. Ângelo foi condenado a 9 anos, 4 meses e 20 dias. Já Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, a 28 anos e 6 meses. Outros 5 réus receberam cada um pena de 23 anos e 6 meses. Cláudio Orlando do Nascimento, o Ratinho, Eliseu Felício de Souza, o Zeu, Reinaldo Amaral de Jesus, o Cadê, Fernando Sátiro da Silva, o Frei e Claudino dos Santos Coelho. Em 2006, Eliseu conseguiu passar para o regime semiaberto e obteve o direito de visitar a família, mas ele não voltou. Em fevereiro de 2010, Ângelo Ferreira da Silva, aquele que atuou como réu delator, saiu para trabalhar durante o dia e também não voltou. No entanto, 6 meses depois, ele se entregou à polícia. É que sua foto estava num cartaz do Disque Denúncia com oferta de recompensa sobre a sua localização. Zeu, que fugiu em 2006 quando saiu para visitar a família, apareceu em agosto de 2010 numa reportagem do Fantástico na TV Globo. Ele estava no Complexo do Alemão, segurando um fuzil com uma pistola na cintura e comandando pontos de drogas. Mas em novembro daquele ano ele foi capturado, desarmado, durante a ocupação dos complexos do Alemão e da Penha, feitos pela Polícia Militar com o apoio das Forças Armadas. E no próximo episódio... Mudou completamente, a gente até fazia operação em favela junto com a polícia e normalmente só entrávamos nós, repórteres, quando o morro já estava, entre aspas, dominado. Fotógrafo entrava, tá? Porque fotógrafo é um ser abusado. Cinegrafista, eles gostam de estar junto para fazer imagem e tal. Mas a gente só entrava quando o morro estava dominado porque ficou difícil cobrir polícia. Depois do advento da morte do Tim Lopes, acabou essa história de jornalista glamorizar bandido e entrevistar bandido. Pelo menos assim, aonde eu vi na cobertura do dia a dia. Tem gente que ainda tenta fazer isso, mas acabou. Mudou completamente o tipo de cobertura, mudou a atitude dos repórteres no morro, ou a preocupação que a gente tinha de andar na comunidade, mudou completamente. Virou uma cidade à parte. Ana Cláudia Costa e outros repórteres vão falar das mudanças na cobertura policial. Já no sindicato e nas redações, a pauta era discutir medidas de segurança, como o uso de coletes à prova de balas e de carro blindado.
Vamos falar ainda que em dezembro de 2002, o jornalista Marcelo Beraba reuniu coleguinhas de várias redações para criar a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. No episódio de hoje foram usados também áudios de reportagens e de um documentário da TV Globo, além de uma série produzida em 2017 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, disponíveis na internet. Também foram usados áudios do documentário Tim Lopes Histórias de Arcanjo, de Guilherme Azevedo e Bruno Quintela, filho de Tim Lopes. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima e a edição de áudio da agência Miragem.